Paz do Senhor, jovem, o programa de hoje vem com um tema que provoca e confronta. A gente vai falar sobre viver fora da caixa. É isso aí, a gente vive num mundo cheio de padrões, rótulos e cobranças. Mas quem escolhe seguir a Jesus escolhe caminhar na contramão. É isso aí, hoje é dia de entender que ser diferente não é vergonha, é chamado. É viver como sal, luz e testemunho, mesmo que isso custe a sua aceitação. É isso aí, então fica aí que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Hoje a gente vai falar sobre um tema que desafia a forma como enxergamos o mundo e como escolhemos viver. O tema do nosso Espaço Jovem é Fora da Caixa. Ser jovem cristão hoje é encarar uma realidade cheia de pressões, modinhas e padrões que tentam nos empurrar para um jeito de viver que não tem nada a ver com o Evangelho. Viver fora da caixa é romper com o comum, com o superficial, com o que agrada a maioria e escolher viver uma vida que agrada a Deus. É manter os princípios mesmo quando isso custa a aceitação. É ser luz em meio à escuridão. É ser sal onde tudo perdeu o sabor. E para essa conversa tão necessária, hoje nós vamos receber aqui no Espaço Jovem o diácono Miqueias Gondim, não é? Pai do Senhor, irmão Miqueias. Pai do Senhor presbítero, Pai do Senhor, irmã Camila. Para nós, alegria estar aqui, para juntos aprendermos a palavra de Deus. Glória a Deus, já é nosso aqui, né? Já conhece, tá tranquilo. Prazer estar aqui. E claro, né, que também com a gente interagindo, eles chegam um pouco acanhados, mas depois eles vão se soltando, né? Estão aqui os jovens também, de Areiro Prazeres, onde é que estão os jovens da área 59, né? Amém. Também os jovens de Nova Descoberta, área 29, onde é que estão os jovens? Amém. Eles começam assim, bem tímidos, mas depois eles se soltam. E a gente vai ver muita coisa que tem aqui pra gente viver fora da caixa, né? É isso aí, hoje a gente já vai começar um pouco diferente, né, o nosso programa, porque a gente já vai passar para ele, já para quebrar o gelo, quebrar a timidez todinha, né, porque a gente já tem pergunta. O negócio está tão fora da caixa hoje, tão fora do normal, que a nossa irmã Társila Júlia, né, esse da área 29, já tem uma pergunta aí. Társila, Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmão, a minha pergunta é: o que realmente significa ser fora da caixa para um jovem cristão hoje? Olha aí, diácono Miqueias. Pois bem, nós enquanto jovens, no contexto em que vivemos, né? Geralmente nas empresas, na faculdade, quando recebemos algum tipo de desafio, geralmente a liderança diz: resolva, pense fora da caixa. Olha. Dentro desse contexto, geralmente, é para você ver a algo... gente vê muito dentro do meio contexto secular, corporativo, né, empresarial. Pense fora da caixa, resolva. Geralmente é para você tomar um posicionamento diferente daquilo que já vem sendo tomado. Mas para nós, enquanto crentes, estar fora da caixa é nessa direção, só que tendo um princípio diferente. É todo mundo está fazendo a mesma coisa, mas nós seguimos o sentido oposto. Um termo muito atual, nadar contra a maré. Isso. O mundo está indo sentido pecado, nós seguindo o nosso Deus e os princípios estabelecidos na palavra. Aí, nesse sentido, todo aquele que toma uma postura diferente está literalmente fora da caixa, seguindo aquilo que Jesus disse. Até porque o apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda epístola de que nós somos peregrinos e forasteiros. Não seguimos os padrões daqui da terra. Nós seguimos o padrão de Deus. Por isso, nós, enquanto jovens, precisamos viver fora da caixa do mundo para viver na dimensão que Deus estabeleceu para nós. Ou seja, não o cara que fica revoltado com tudo, não quer seguir nada e tudo mais. É que, na realidade, ele não segue o que o mundo Exatamente. coloca como... É distante do padrão do mundo, aproximando-se daquilo que Deus já estabeleceu na sua palavra. A caixa do mundo não cabe um crente que foi feito para morar no céu. Olha aí. Mas, Miqueias, e por que a Bíblia nos chama a viver na contramão? Qual o propósito disso? Antes de tudo, é interessante dizer de que o mundo ele tem o seu padrão. E o apóstolo Paulo vai dizer na sua epístola aos Romanos de que não devemos nos conformar com este mundo, né? Se nós pegarmos um líquido, por exemplo, e colocarmos num recipiente quadrado, ele vai tomar a forma quadrada. Se colocarmos num recipiente redondo, ele vai se tornar redondo, porque ele é moldável. Mas Paulo diz, não nos conformemos, né? Não tomemos a forma do mundo. O mundo já tem o seu padrão e nós, enquanto crentes, precisamos ter o padrão de Cristo. E por quê? Para que sejamos semelhantes a Ele. Esta é a real função e o real objetivo que nós temos que colocar no nosso coração para não termos um padrão como os demais. O apóstolo João vai dizer, né, que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. E a gente vive fora da caixa do mundo justamente
para que as nossas obras, os nossos frutos, os nossos testemunhos carimbem, né, de que nós somos filhos de Deus. Porque Jesus disse de que o mundo nos conheceria por aquilo que nós fazemos. É justamente por isso. Devemos viver fora da caixa para que o mundo confirme que a nossa postura condiz com aquilo que professamos, a saber que somos filhos de Deus. É engraçado porque o pessoal do mundo, né, o pessoal que está fora, às vezes eles condenam a gente por a gente pensar de uma determinada forma. Por que vocês me fazem isso? Por que vocês me fazem dessa forma? E tudo mais. Acho que é justamente porque a gente não ajusta com o padrão deles, né? E eles querem que a gente se ajuste ao padrão deles, sendo que o padrão deles não condiz em nada com o que a gente pensa, e aí a gente vai ser taxado de... Exatamente. Justamente o contrário, de que a gente está dentro de uma caixa e tudo mais. Isso me faz lembrar muito o que a minha mãe me dizia, e creio que é a mãe de todo mundo que está aqui. Quando todo mundo estava fazendo alguma coisa que a gente pedia para fazer, que estava distante daquilo que ela ensinava dentro da palavra, mas você não é. Todo mundo, né? Todo mundo está indo para um sentido, mas nós temos que viver o sentido oposto. Tem umas que eu mais além até, dizendo, se ele fulano pular da ponte, você vai pular também. Exatamente. E ao extremo, né? Mas é justamente isso, é colocar no coração a postura de ser diferente. E assim, é só interessante separar isso aqui, que às vezes as pessoas confundem santidade com isolamento. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, em termos gerais. É possível, sim, estar fora da caixa, vivendo com pessoas que estão dentro da caixa. Ninguém foi chamado para ser monge lá no mosteiro, lá em cima do... Exatamente. Deus quer que sejamos diferentes no meio deles. A luz só aparece porque ela resplandece enquanto há escuridão, né? E alguém já disse, não reclame se Deus lhe colocar no meio da escuridão, se Ele lhe chamou para ser luz, porque a luz só aparece no meio da escuridão. Amém. Mami, já temos outra pergunta aqui, a plateia, né, com Cristiano Agostinho. Pai do Senhor, a minha pergunta é como que um jovem cristão ele deve renunciar às ideologias mundanas dentro de uma sociedade a qual, na escola ou na faculdade, dentro de uma sociedade a qual a não aceitação do pecado é vista como alguém que não aceita as diferenças. Eu acho que a gente precisa parar um pouquinho nessa pergunta dele, que eu acho que isso aqui é crucial para o tema de uma maneira geral, né? Pois bem, nós cristãos, né, felizmente, somos taxados assim, claro, e eu digo felizmente por quê? Porque isso já revela que a nossa postura é diferente dos demais. Mas é interessante dizer de que nós podemos ser diferentes sem desrespeitar ou agredir quem quer que seja, certo? É interessante pontuar isso. O Senhor Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, Ele foi um mestre na demonstração das suas posturas. A própria conduta de Cristo, muitas vezes, falava mais alto do que os seus discursos. E o primeiro ponto a destacar é justamente esse, a nossa postura e a nossa conduta. E como nós devemos nos portar dentro deste meio social pós-moderno, onde, quando você toma uma postura diferente daquilo que é tomado no meio, você é taxado como um diferentão, não é? Como alguém que é intolerante. A gente precisa entender de que a vida com Cristo, ela não vai ser fácil. Jesus disse de que quem quisesse segui-lo, tomasse a sua cruz e o seguisse. Isso já demonstra pra gente de que a nossa vida teria dificuldades e ele mesmo disse que, Paulo vai dizer, melhor dizendo, né, de que aqueles que seguem ao Senhor padecerão perseguições. Nós hoje não vivemos uma perseguição física, letal, vamos assim colocar, mas a perseguição no âmbito da ideologia, né? E justamente nessa questão da ideologia, nós precisamos primeiro conhecer a nossa fé, porque a gente só pode defender aquilo que a gente conhece. E quando eu falo de conhecer, eu falo de conhecer a palavra de Deus e firmar a nossa conduta cristã e estarmos prontos, como disse o apóstolo Pedro, para responder com mansidão acerca da razão da nossa fé. Então é basicamente isso. É uma conduta cristã baseada numa vida de santidade e, consequentemente, também de conhecimento daquilo que cremos e daquilo que professamos. Porque quando a nossa vida confirma aquilo que dizemos, nenhum argumento será capaz de derrubar a nossa fé, a nossa vida, porque estamos firmados em Cristo, que é a nossa rocha, e o nosso testemunho vai falar por nós mesmos. Lembrar também que o fato que foi uma coisa que você falou no início, que o fato de
eu discordar de alguém não significa necessariamente tolerância. Que o problema, por isso que eu disse que era tão importante a pergunta de Cristiano, não foi? O problema, acho que da sociedade, de uma maneira geral hoje, é que não se sabe mais discordar respeitando. Isso. Não existe mais um respeito na discordância. Isso. Eu discordo em discordar. Ou eu concordo em discordar. Exatamente. Né? Eu concordo em discordar. Isso é um problema muito grande. É uma imposição ideológica, né? Aí eu vou ter que ter uma unanimidade de pensamento. Exatamente. Né? Alguém disse que toda unanimidade ela não é saudável, digamos assim. Então a discordância ela faz com que o indivíduo, ele, de alguma forma, pense, cresça, sei lá, alguma coisa do tipo. Conheça a pluralidade, mas fique na firmeza do Evangelho. Porque é a firmeza do Evangelho que vai nortear toda a nossa vida, toda a nossa fé, principalmente nós jovens, né? Adolescentes que estamos no meio acadêmico, no meio secular. Isso vai ser muito comum, muito normal, porque você não sai para se embebedar, para se prostituir, porque você guarda a sua castidade até o casamento. Isso aconteceu comigo várias e várias vezes. E assim, ao invés de ficar triste, isso alegra o coração. Porque a gente percebe que, de fato, nós estamos seguindo no caminho de Cristo. Nós estamos vivendo como Ele estabeleceu para que a gente vivesse. Quem quiser, que faça o que quiser com o seu corpo. Meu corpo é templo, morada do Espírito, e Deus me deu ele para que eu desfrutasse daquilo que Ele tem dentro do momento certo, com a pessoa correta, para que o nome dele seja glorificado e a minha vida seja um exemplo para todos e glorifique o meu Deus. Isso também é uma questão de posicionamento, né? E o que as pessoas perdem em não se posicionar dessa forma? Essa questão, nós precisamos ser firmes. Essa colocação é importante destacar. Esse exemplo nos lembra muito o exemplo de Daniel. A Bíblia vai dizer para nós de que Daniel, ele assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. E por conta disso, Deus acrescentou a ele sabedoria, não é assim a Bíblia diz? E ele e seus companheiros foram achados mais excelentes do que todos os outros. E o que falarmos também dos 3 companheiros de Daniel, quando a Bíblia diz de que a estátua foi erguida e a ordem era, todos devem curvar-se, né? E adorar-se. Mas quando os instrumentos tocaram, a Bíblia diz que todos se curvaram, mas eles foram firmes, ficaram de pé. Foram para a fornalha, mas foram firmes. E porque foram firmes, Deus os visitou, né? E os livrou dali. E quando a gente não é firme na nossa posição cristã, não estamos firmados naquilo que cremos, nós perdemos a nossa identidade cristã. Porque a ideia do Evangelho é justamente essa. É a diferença. Já disse o profeta, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Entre aquele que serve a Deus e o que não. Deve existir uma diferença. E essa diferença é que vai carimbar justamente a nossa convicção, a nossa postura. Vai ser o nosso crachá, vamos assim colocar. É a marca, né? É a marca que chancela, né? De cristãos. E aqueles que perdem a firmeza, perdem o seu identitarismo cristão. As pessoas dizem logo, você é crente para ser igual fulano? Você quer ver uma coisa? Quando um crente, um jovem, faz uma coisa que não era para ser feita, primeira coisa que o ímpio faz é o quê? Mas tu não é crente, não é? Não é assim? Por quê? Perdeu a firmeza. O mundo, de forma inconsciente, sabe o que um crente deve fazer e não deve. Isso. Que é justamente o oposto do que eles fazem. Se eles mentem, eles não querem ver um crente mentindo. Se eles falam palavras chulas, eles não querem ver um crente falando palavras chulas. Se eles são desonestos, eles querem ver um crente honesto. E quando um jovem, um cristão, ele perde a sua firmeza, ele perde a sua postura cristã, se cumpre nele aquilo que Jesus disse. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E ser pisado pelos homens aí, né? Justamente uma figura da desvalorização. Perde a utilidade. Não há como ser cristão e não ter uma postura diferente. E todos aqueles que não são firmes em Cristo perdem a sua identificação. E tem uma outra coisa também que eu acho que é importante a gente frisar, é que quando eu não tenho postura, eu coloco em xeque o testemunho dos outros. Justamente. Acaba que as pessoas que não têm a Cristo, quando veem um cristão fazendo uma coisa errada,
acabam generalizando, né? Olha aí, esses crentes são todos iguais. E a gente precisa lembrar, né, que nós carregamos a marca de Cristo em nós, e não apenas isso, mas nós somos representantes de Cristo na Terra. A palavra cristão, em seu sentido literal, é pequeno Cristo, o significado. Nós somos cópias, pequenas cópias de Cristo na Terra. Alguém já disse, né? O mundo não lê a Bíblia, mas nós somos a Bíblia que o mundo quer ler. Por isso que temos que ser firmes como Daniel, né? Daniel, não vou me contaminar, seus companheiros não se curvaram por conta disso. Deus os destacou, receberam livramento e mantiveram a sua postura de fidelidade diante de Deus. Amém. A gente vai agora para um breve intervalo na nossa conversa, porque agora a gente vai dar oportunidade para eles participarem, né? Eles estão querendo muito participar, não só fazendo perguntas, mas também respondendo as perguntas. Amém? Amém. Amém mesmo? Amém. Amém. Eles vão saltar mais. Então a gente vai chamar agora o quadro Quem Sou Eu? Pode rodar a vinheta. Você aí de casa já conhece como é que funciona, a gente vai dar algumas dicas aqui pro pessoal e eles vão ter que descobrir quem é o personagem, tá certo? Vamos lá. Vamos começar por quem veio de um pouquinho mais longe, área 59. Estão com o microfone aí, né? Quem souber, pega o microfone e responde. Tela 1. Fui chamado ainda muito jovem, num tempo em que todos faziam o que queriam, mas eu escolhi ouvir a voz de Deus. E aí, já sabem? Tem 3 dicas. Querem a segunda ou já querem arriscar? Quer arriscar? Arrisca. Convicto, pega aí o microfone. Cadê? Tá aí? Vai falar? Pode passar aí. Quer a segunda? Não. Eu acho que se você arriscar vai dar certo. Já foi a dica, né? Samuel. Profeta Samuel. Tela 2, olha. Cresci servindo no templo e tive coragem de confrontar pecados, mesmo de quem era mais velho e autoridade. Tela 3, minha vida provou que dá sim para ser jovem e andar em santidade. Tela com a resposta, Samuel. Muito bem, aí um pontinho para a área 59. Foi bom, né? Eles são convictos, eles Pode estão arriscar. posicionados. Muito bem. Vamos aí para a área 29. Tela 1. Fui um missionário improvável, cheio de limitações, mas obedeci a um chamado que me tirou da zona de conforto. E aí? Temos 3 dicas. Querem arriscar ou querem... Vai arriscar, tá todo mundo super afiado aqui hoje. Jonas. Vou dar a tela 2. Preguei numa cidade inteira, mesmo sem gostar muito daquela missão. Tela 3. Até os meus inimigos se arrependeram. E isso me confundiu mais do que a eles. Tela com a resposta, Jonas. Muito bem, os jovens estão afiados hoje. Então vamos jogar uma terceira para vocês aí decidirem quem é que vai responder. Quem souber, levanta a mão, pega o microfone, tá bom? Tela 1. Quebrei regras sociais e religiosas para me aproximar de Jesus. Já quer arriscar? Diz teu nome. Meu nome é Ana, área 29, Nicodemos. Por isso que eu vou dar a tela 2, tá certo? Foi emoção, foi emoção. Depois do meu encontro com ele, me tornei uma anunciadora ousada da verdade. Essa é Quer responder? Pega aí, Pode passar pega aí. pra Cadê o ela. microfone? Passa pra cá. A mulher samaritana, Diz teu nome primeiro. Lorena, da área 29, a mulher samaritana. Sou uma mulher que fui desprezada, mas virei evangelista em sua cidade. Tela com a resposta, a mulher samaritana. Isso aí. Mais um pontinho aí para a área 29, mas todos vieram bastante afiados aí para responder, isso é muito bom. Guardem suas energias para o bloco 2. Amém. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas antes disso, para manter essa energia aqui, esse clima especial e abençoado no nosso programa, nós vamos louvar juntos com a cantora Angeline Silva, da Berea Music. Já já a gente está de volta. Glória a Jesus, queremos agradecer a oportunidade que é nos concedida de estar adorando a Deus nessa noite. Então vamos adorar o Senhor, falando da bondade e da misericórdia dEle que tem nos alcançado todos os dias das nossas vidas. Glória a Deus, porque o nosso Deus, Ele é justo, Ele é fiel e as suas misericórdias não têm fim. Te amo, Deus,
Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo e na escuridão. A tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Ele está conosco em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu vivo da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Estamos de volta com o Espaço Jovem. O tema de hoje é Fora da Caixa. Um assunto que fala sobre viver na contramão do mundo. E para essa conversa tão importante, estamos recebendo aqui o diácono irmão Miqueias Godin. Para continuar a nossa conversa, né? Já tem aí mais perguntas. É isso aí, fica aí com a gente que a gente continua a nossa conversa agora, né? Diácono Miqueias, a cultura atual, ela valoriza, assim, a liberdade de você ser quem você quiser, né? Como equilibrar essa ideia com o chamado de Jesus para nossas vidas? Exatamente. O contexto pós-moderno em que a gente está inserido, né?
Seja quem você quiser ser, dê vazão às suas vontades. Esse é o slogan do mundo, né? Eu li uma frase certa vez de um autor que ele disse assim, que a principal frase de slogan que vai estar no inferno é: eu fiz do meu jeito. Eu fiz do meu jeito. Porque, apesar de um mundo, e quando eu falo de mundo, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando do sistema do mundo anti-Deus, né? Porque é tudo anti-Deus hoje, coisas que vivemos, né? E é interessante dizer de que Paulo disse aos Gálatas, eu vou até ler esse texto, capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer assim: porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Diferentemente do que o mundo diz aí fora, o evangelho ele não é uma prisão, mas é uma liberdade. Mas que liberdade é essa? Paulo explica. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. E a gente precisa entender de que nós não podemos usar da liberdade trazida por Cristo para que a gente viva uma vida de pecado. Porque a liberdade oferecida por Jesus para aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador da sua vida, ela não consiste em ser aquilo que eu quero, mas muito mais em ser aquilo que Deus quer que eu seja. E todo aquele que recebe Jesus como Salvador precisa entender isso. O Evangelho é literalmente uma contracultura. É estar fora da caixa do mundo. É o mundo dizendo de que é bom você fazer algo, mas quando você olha a luz da Escritura, isso oferece santidade. Não posso fazer. Tem um conceito bíblico que eu acho muito legal, antes de a gente passar aqui, já tem pergunta aí, mas tem um conceito bíblico que é muito legal, que é a ideia de que as minhas próprias emoções, o meu próprio eu, o meu próprio ser, ele não pode reger minha vida, porque as minhas emoções, o meu eu, ele é maculado, ele é tocado, manchado pelo pecado. Exatamente. E aí a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Né? Justamente, nós não somos guiados pelos nossos sentimentos. Então não posso ser eu mesmo. O nosso coração não é o nosso Deus. Exato. O nosso Deus, quem é o nosso Deus? Nós devemos sujeitar o nosso coração debaixo do jugo do nosso Senhor. Porque o Evangelho tem jugo também. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. Agora ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas há um jugo para a gente carregar também. E é o jugo de Cristo. É a direção dele. É aquilo que ele orienta. Quem quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si, tome a sua cruz e siga-me. Paulo tinha tão viva essa convicção de que viver para Deus era o correto, que ele disse, né? Não mais vivo eu, mas Cristo. Ele vai dizer antes, né? Já estou crucificado, meus pés e as minhas mãos estão pregados, eu não tenho mais vontade própria. É ele quem diz o que eu faço, o que eu não faço, o que eu devo, o que eu não devo. E para que a gente possa estar nesse nível que Paulo esteve, né? Que é uma batalha constante, devemos sujeitar o nosso coração ao senhorio de Cristo e o Espírito Santo tomando conta ali da gente, nos corrigindo e nos direcionando para aquilo que Deus quer. Porque o melhor a se fazer é estar debaixo do jugo do Espírito. Porque Paulo já disse, o mundo passa e a sua concupiscência, o seu desejo desordenado vai passar. O pecado produz prazer, mas é um prazer pequeno. As consequências às vezes são desastrosas. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A liberdade de Cristo, ela não anula totalmente quem eu sou, mas me coloca na dimensão daquilo que Deus quer que eu seja. E muitas vezes Deus quer que eu não seja quem eu sou. Quer dizer, quase sempre, né? Porque a nossa natureza caída, geralmente, só está propensa àquilo que está distante de Deus. Mas o Espírito Santo, que insiste com a gente, nos atrai para perto daquilo que Deus quer e é onde Deus quer que estejamos, que deve ser o nosso lugar de maior conforto na presença de Deus. É interessante também, né, que onde ele está, produz mudança, né? Sim. É engraçado que a gente falou sobre emoções e também puxa para temperamentos, né? Sim. Uma pessoa que, antes de Jesus, que tinha um temperamento forte, às vezes aquela coisa assim, quando o Espírito Santo atua, tem que ter mudança, né? Tem que o mundo ver, porque nós fomos chamados para ser sal, né? Não, ser luz, realmente tem que ter uma mudança. Nós fomos chamados para ser doce. Exato. Né? Não é aquela coisa agradável, né? Quando você bota sal numa ferida, arde. Né? A nossa verdade ela tem que ser dita,
mesmo que seja com mansidão, mesmo que seja com trato, Arde mais Sara. mais Sara. Arde verdade. mais Sara, né? É Exatamente. aquela do momentânea, mas o resultado é proveitoso, né? Nosso pastor, uma vez em uma doutrina, ele disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: nós não fomos chamados para receber elogios dos outros. Nós somos chamados para ser fiel a Deus. O resto vem a reboque. A nossa postura deve ser de fidelidade para o Senhor e Ele cuida da nossa reputação. Porque quem é fiel, quem é de Deus, quem está na posição, quem vive aquilo que Deus quer, Deus se encarrega de fazer com que a sua vontade aconteça. Amém. A gente já tem mais perguntas aqui também na arquibancada com a irmã Gerlane Cabral, da área 29. Vai ser a irmã Gerlane? Pai do Senhor, a minha pergunta é: como podemos identificar a superficialidade em nosso meio cristão? Muito bem, pergunta filosófica, né? Bastante filosófica, mas tem muito a ver com a vida cristã. Deus, eu costumo dizer que Deus gosta de crentes de verdade. Quando eu falo de verdade, eu falo no sentido literal da palavra. Deus, diferentemente de nós, a gente quando olha a Bíblia, a gente percebe isso muito claramente. Nós, seres humanos, somos muito levados pelo estereótipo. Aquilo que o nosso olho alcança, não é? O pastor Enoque costuma dizer de que Deus, ele não olha, Deus vê, não é? É, verdade. A gente sabe que é bem diferente. Olha aí, vê. Estão lembrados do exemplo de Davi? Davi. A Bíblia diz que Samuel chegou na casa de Davi, viu os irmãos aparentemente vistosos e disse: certamente está aqui perante o Senhor ungido. Mas Davi não estava. Aí qual foi a resposta de Deus? Não atente para a sua estatura e para a sua formosura, porque o Senhor não vê como vê o homem. Antes de Deus olhar para tudo aquilo que fazemos para Ele, Deus, Ele primeiro liga o raio-x do céu e passa dentro de nós. E Ele olha a intenção pela qual nós fazemos. E é como alguém já disse, Deus, Ele garimpa a essência do ser humano. Ele prescruta cada recanto, né? Paulo disse a Timóteo: o Senhor conhece os que são seus. E por que Deus conhece? Porque Deus sabe, Deus sonda as intenções, Ele nos dá um norte para a gente identificar superficialidade. Claro, quem bate o martelo sobre a essência é Deus. Ele quem tem o termômetro. Mas Jesus disse também que pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos se conhece a árvore. Através da postura, através da forma de ser. Claro, porque no sentido literal da coisa, o meu exterior deve ser o reflexo do meu interior. Eu posso mentir para você, mas para Deus, o salmista disse assim: a palavra nem chegou na minha boca. O Senhor já sabe aquilo que eu vou dizer. Olha que incrível. A palavra nem se projetou na nossa mente. Deus já sabe aquilo que a gente vai dizer. Como é que você vai mentir para alguém que sabe até aquilo que você nem chegou a pensar? Para Deus ninguém mente. E como para Deus ninguém mente, a gente precisa ser honesto e sincero perante Ele. E para fazer essa identificação de superficialidade, sigamos o exemplo de Cristo. Olhe lá os frutos da árvore. Geralmente, quando a pessoa é incoerente com aquilo que diz, quando comparado àquilo que vive, daí você já vê, tem algo um pouco distoante, um pouco diferente. Quando o nosso discurso está aliado à nossa prática, a gente já percebe que a essência ali está viva, né? Por isso que, às vezes, a gente está no culto, né? Todo mundo lá adorando, aí de repente você percebe uma pessoa meio aérea, assim, faltando essência, né? E detalhe, na questão do contexto do programa aqui, a gente é provado e somos aprovados sobre a nossa essência cristã, não é quando todo mundo elogia a gente porque a gente é crente, mas justamente o inverso. É quando você é escanteado. É quando as pessoas fazem questão de não estar perto de você, porque você tem um posicionamento diferente, porque você age diferente, que você percebe que você é superficial ou não. Porque é impossível ter um encontro com Jesus e não ser mudado de dentro para fora. E quem é mudado de dentro para fora, ele não é superficial. Ele é profundo numa vida com Deus. É isso aí. E a gente ainda tem uma pergunta aqui. Como é que o jovem hoje, nesse mundo tão difícil, né, digamos assim, ele pode ser sal e luz da terra?
Elenque aí, essa como jovem, as melhores formas da pessoa conseguir se manter, né, com essa postura, né, de sal e de luz. É justamente tendo uma postura inversa àquilo que o mundo faz. Todo mundo está fazendo uma coisa e você percebe que aquilo ali está ferindo, faça o inverso. Está todo mundo se organizando para ir para uma balada, lá no trabalho, na faculdade. Vamos, fulaninho! Qual a sua postura? Não vai. Não vou. Está todo mundo lá com a conversa indecente. Geralmente, quando um crente tem de testemunho, quando há esse tipo de contexto, que você chega, pessoal, para. Opa, vamos parar. O irmão chegou. E é tão bom ser reconhecido como o irmão, a irmã. Eu amo. É o melhor título que um crente pode É ter. o melhor título, é verdade. Exatamente. Não tem um título que dê mais honra pra gente, porque a gente tá sendo reconhecido, mesmo às vezes nem abrindo a boca. Às vezes você As chega, meninas, né? pela forma de vestir, né, são reconhecidas. Olha assim, lá vai uma irmã. Eu não tenho um título mais prazeroso pra mim, realmente, do que esse. Exatamente. E querendo ou não, as pessoas elas não têm o poder de olhar a essência. O que é que identifica para elas que a gente é irmão? A nossa postura, as nossas vestes, o nosso trato, que quando acompanhado de uma mudança de essência profunda, o feedback é completo. A gente recebe o carimbo do céu e o carimbo da terra. E se não recebemos o carimbo da terra, não por falta de exemplo, mas justamente pelo exemplo, não fique triste, se alegre. A Bíblia diz no livro de Atos que os crentes da igreja de Jerusalém ficaram felizes por se acharem dignos de apanharem, de sofrerem por Jesus. Isso é muito importante, não é? O melhor título que a gente pode receber é de irmão, é de servo de Deus. Amém. Isso aí. Já temos pergunta aqui também na arquibancada com Emerson Costa. Pode ser, irmão Emerson? Pode ser eu? Amém. A minha pergunta é: como podemos se posicionar como cristãos nas redes sociais e não ser taxado como chato ou julgativo? Rede social, não é? Todo mundo que está aqui, creio eu, é participante das redes sociais. Todo mundo aqui tem WhatsApp, Instagram, para estar antenado, né? Seguir as páginas da igreja, dar o like lá nas postagens do pré-congresso, da área, compartilhar os eventos. E assim, tudo aquilo que a gente faz deve refletir a Cristo, não é isso? Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E a rede social não é diferente. A gente deve fazer da rede social um veículo para a propagação do reino de Deus, para a defesa da nossa fé. E assim, é interessante que a gente tome essa postura também para que a nossa rede social se torne um veículo de propagação do evangelho, né? Ao invés de postar alguma coisa lá que não vai edificar, poste um versículo diário, poste uma mensagem evangelística, compartilhe lá o pré-congresso da sua área, o congresso de jovens que está se aproximando, o CELEP que vai chegar, enfim, todos os eventos da igreja. Faça da sua rede social um veículo para a propagação do reino de Deus, para que as pessoas olhem sua rede social, olhem para você, não possam ver divergência. Realmente, o que ela posta, o que ele posta, condiz com aquilo que ele é. Não, pessoal, nosso virtual tem que ser o reflexo da nossa vida devocional com Cristo. Ao invés de postar alguma coisa que não edifica, abra lá um Instagram, poste lá nos seus stories uma reflexão sobre Cristo, sobre a palavra, para que o mundo conheça a palavra de Deus através também da sua rede social. Amém? Tem um amigo meu que ele diz que Deus foi o primeiro publicitário, porque foi para um profeta que ele disse, né? Escreva em letras garrafais para que quem passa à distância veja aquilo que você está proclamando, né? É usar aquilo que a gente tem para a propagação do reino de Deus. É isso aí. Glória a Deus. E agora a gente vai dar uma pausazinha, certo? Porque a gente vai para o quadro Quem Disse a Quem. Roda a vinheta. É isso aí, esse quadro você que acompanha a gente já conhece, né? A gente vai citar uma frase, né? E vocês vão precisar dizer pra gente quem disse essa frase e pra quem foi falada essa frase, tá bom? Entenderam? Beleza, vamos lá. Então, tela 1 aí com o versículo, quem disse a quem? Agora conheço que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Pra quem? Quem é que tá atrás no placar?
A área 29 está ganhando, né? Está com Então, 2 pontinhos, primeiro a área para 59. 59, Tá com um pontinho. Já queriam responder, tá vendo? A área 59. Vamos lá, gente. Olha aí. Agora conheço que não há Deus em toda a terra senão em Israel. Quem foi que disse e a quem essa pessoa falou? E aí? Seria Dário teria falado para Daniel ou Nabucodonosor. Querem conversar Outro mais um pouquinho? profeta aí na história. Querem conversar mais um pouquinho? Se quiserem aí, pensar mais um pouquinho. Tem 3 segundos. 3 segundos. E aí? Querem arriscar ou... Foi Nabucodonosor para Sadraque, Mesaque e Abednego. Tá um pouquinho mais para trás aí a história. Querem passar para... Vamos passar para a área 29, pessoal. Querem responder? Querem arriscar? Passe aí. Paz do Senhor. Amém. Seria Naamã? E disse a... Eliseu. A Eliseu. Tela com a resposta. Aí, Naamã, disse a Eliseu. Muito bem, é isso aí. Foram certo. Tá 3-1, né? Eu vou dar a chance de novo à área 59, tá bom? Vamos lá, tela com o versículo quem disse a quem. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Olha aí, quem foi que falou isso? Quem disse foi Pedro, aquele homem que estava na Porta Formosa. Quem era o homem que estava na Porta Formosa? Paralítico. Paralítico, coxo, né? Exatamente. É isso aí, muito bem. Tá ali com a resposta, né? Pedro disse ao coxo na porta do templo. Muito bem. Ele disse até o nome do templo. Isso aí. Muito bom. 3-2, né? Agora eu vou ter que deixar aberto para todo mundo, tá? A resposta. Quem acertar, aí leva aí para casa. Levanta Parabéns, a mão, né? tá Porque não certo? tem prêmio. Levanta a mão antes de falar. Tela 3 com o versículo quem disse a quem. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Quem foi que disse? O profeta Samuel disse a... Saul. A Saul. Tela com a resposta, você redimiu na última hora ali, né? Tela com a resposta, Samuel disse a Saul. É isso aí, tá bom? Mas ninguém fica com raiva não, do amiguinho e tal. Tudo certo, tranquilo. Agora vamos ouvir mais um hino com a cantora irmã Angeline Silva e logo em seguida iremos para mais um intervalo, mas é bem rapidinho, não sai daí, daqui a pouco a gente está de volta. Glória a Deus. Jesus é aquele que nos conduz pelo caminho onde a gente não encontra esperança, mas Ele é aquele que nos conduz ao lugar seguro para a nossa alma descansar. Então descanse em Deus, pois Ele tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Declare nessa noite. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, a tua forte mão, ela me guiará.
estou cercado pelo medo. Tu és fiel, nunca vais falhar. Declare isso e ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas seu caminho, por onde quer que tu me chames, leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, e sobre as águas seu caminho, por onde quer que tu me chames, e leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome eu clamarei. Glória a Deus. E além das ondas eu olharei. Se o mar crescer, somente em ti eu descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Espaço jovem, jovens no coração de Deus. É isso aí, o Espaço Jovem já está de volta e nós estamos já no nosso último bloco, não é? E eu sabia que eles iam ficar chateados nesse último bloco. Porque a conversa está muito boa, né? Fica aí com a gente ainda tem muito mais a aprender aqui nesse último bloco, nessa última parte do nosso programa. E com o nosso convidado de hoje, né? O diácono Miqueias Gondim. E dando continuidade já à nossa conversa, a gente já queria perguntar, diácono Miqueias, por que viver com propósito é tão importante num tempo marcado pela superficialidade e como descobrir esse propósito, finalmente? Nós vivemos num contexto onde as pessoas estão perdidas, né? Não sabem o que fazer, para onde ir, o que seguir. Jesus responde essa pergunta em João 14,6, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós, às vezes, ficamos perdidos por não consultarmos a quem pode nos responder as devidas respostas para os questionamentos da nossa alma. Jesus, ele é a própria resposta que precisamos. E, às vezes, por não perguntar, nós não sabemos a resposta. O próprio Jesus disse: pedi, buscai, batei. Mateus 7,7. O que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se lhe abre, a porta vai se abrir. Então, baseado nesta verdade de Jesus, a gente pode dizer de que nele estão escondidas todas as respostas para a nossa vida. Deus tem vontades gerais para todos os seus servos. Por exemplo, a missão da evangelização é para todos, não é isso? Sim. Todos aqueles que aceitam a Jesus têm a missão de pregar o evangelho. Mas dentro do chamado do evangelho,
existe um chamado que é um chamado específico. É a vontade específica de Deus, a vontade diretiva dele para cada um de nós. E para a gente saber a vontade específica dele para a gente precisa fazer justamente o que foi dito anteriormente. Buscar, perguntar. Deus não vai se ocultar daqueles que lhe buscarem. Tiago, ele deixa muito claro na sua epístola quando ele diz que Deus é um Deus de reciprocidade, porque ele vai dizer assim, chegai-vos a Deus, porque ele não vai ficar calado para você não. Ele vai se chegar para você também. Jeremias 33:3, Deus ainda diz, clama a mim e eu lhe garanto, eu vou lhe responder. Ele ainda fala como será a resposta. Vai ser coisa grande, coisa firme, e a parte final do versículo é o que eu acho mais bonito. Porque não sabes. Tem coisa que Deus diz que a gente não sabe, e a gente pergunta para Ele. Então, dentro desse mundo cheio de informações, onde a gente consulta todo mundo, menos a Deus, acho que a gente precisa mudar a ordem. Antes de consultar terceiros, consulte a Deus, consulte a sua palavra. E ainda que não fique claro para você, nós temos os nossos líderes, né? Os nossos pastores, nossos dirigentes, nossos presbíteros, né? As pessoas de mais experiência com Deus, que podem nos direcionar. Às vezes a gente não recebeu uma comunicação específica de Deus sobre o plano que Ele tem, mas Ele colocou dentro da gente uma vocação. Que quando você faz aquilo, você se realiza, dá certo e o nome de Deus é glorificado. Já pode ser uma resposta de Deus para você. É a gente estar em contato com o Espírito para Ele colocar esse feeling dentro da gente, para aquilo que Ele deseja, dentro da sua perspectiva de plano, para cada um de nós. Amém. Isso aí. Como é que a gente descobre o propósito? E como é que a gente descobre o propósito? Perguntando ao dono do propósito, antes de tudo. A gente pergunta ao dono do propósito, qual é o propósito que o Senhor tem para mim? Além de lhe conhecer, lhe adorar e evangelizar. Me dê vislumbres, me dê direções. E à medida que Ele for guiando você, que as coisas forem se encaixando, você vai perceber. Realmente, Deus me chamou para isso. E detalhe, não é apenas o conforto, o bem-estar que confirma a vocação de Deus para você, tá certo? Muitas vezes, a vocação, a vontade de Deus, ela vai estar permeada de desafios. E você vai querer abrir mão, mas vai acontecer com você como aconteceu com Jeremias. Eu não vou falar mais do nome dele. Ele me iludiu. Mas quando eu disse isso, o fogo se acendeu dentro de mim. Porque alguém já disse, né? Não é o vocacionado que tem a vocação. É a vocação quem possui o vocacionado. Deus possui a pessoa de uma forma tal que você não se consegue fazer, se ver viver de outra coisa de maneira nenhuma, que não seja aquilo que Deus te direcionou para fazer. Amém. A gente já tem também pergunta aqui por Ian Ezequiel, da área 29. Tá, amanhã? Pode, senhor. A minha pergunta ela é baseada naquilo que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 13, né? Que fala sobre a luz, mas também fala sobre o sal. Como é que o cristão, né, dentro dessa passagem, ele vai perdendo o seu sabor? Como é que o sal, né, dentro do contexto espiritual, ele se torna insípido? É interessante as palavras de Jesus, né? Se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Faz uma pergunta, ele mesmo responde. Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. É interessante dizer que na época de Jesus, o sal, ele também era usado como espécie de recompensa para os soldados. E é da palavra sal que vem a palavra salário. Porque o sal era dado como recompensa, muitas vezes. E se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? E como é que o crente ele perde a sua propriedade de salinização, espiritualmente falando, né? Quando a gente começa a fazer aquelas pequenas concessões com aquilo que não é importante. Às vezes de forma sutil. Exatamente. Alguém já disse de que ninguém sai dos caminhos do Senhor rapidamente. De uma vez, né? Assim. De uma vez. É aos poucos. Os mais antigos diziam, né, que o diabo ele nunca vem como um leão, ele vem, né? Sapatinho de lã, né? Tem essa expressão. Sutilezas, né? Às vezes a gente começa a fazer concessões. Ao invés de dedicar tempo para ler a palavra, a gente negocia. Principalmente nós jovens, com entretenimento. Quem aqui nunca se viu, de repente está ali na rede social, vendo vídeo, aí sobe um, sobe outro,
sobe outro, sobe outro. vai. Quando percebeu, passou meia hora, 40 minutos e você nem se deu conta. Ou até mais. Ou até mais. Você poderia ter dedicado esse tempo com Deus, com a sua palavra, até mesmo consigo mesmo, estudando, fazendo alguma outra coisa. E geralmente a gente está vendo coisas que não estão dentro do contexto do reino. E à medida que aquilo vai entrando dentro da gente, vai tomando espaço, e daqui a pouco coisas que a gente não se via fazendo, a gente já começa a falar, isso aqui não tem nada demais não. Isso aqui é legalismo, isso aqui é exagero. E você vai se permitindo, se permitindo, e o pecado vai ganhando terreno, e de repente você percebe se fazendo coisas que você não se via fazendo, o temor vai ficando de lado e o sal perde sabor. Você está no ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, as pessoas começam a soltar uma piada indecente, você não participa, mas deu um sorriso. As pessoas viram, começou a fazer concessão. Aí sorriu, aí depois de sorrir, gosta de ouvir. Aí depois de ouvir, quando você nem se dá conta, você está no meio dele fazendo a mesma coisa. Aí quando você quer repreender, tomar uma postura diferente, tu estava fazendo igual a gente? O que aconteceu? O sal perdeu o sabor. Salomão disse de que um abismo chama outro. Abismo. E quando a gente nem se dá conta, a gente já está com a salinização dada pelo Espírito Santo perdida, né? Sansão não caiu logo de cara. Foram pequenas concessões que ele foi fazendo com o pecado e o pecado o derrubou. Alguém já disse, mate o pecado ou o pecado vai matar você. Isso é forte, mas é uma verdade. A gente perde essa postura de sal da terra e luz do mundo quando a gente começa a fazer concessão com o pecado, fazer pequenas concessões, abrir pequenos espaços. O pecado vai entrando, a gente perde a postura, as pessoas não mais nos respeitam como crentes, e ao invés de estar fora da caixa, a gente está dentro da caixa com a tampa por cima. Está todo mundo lá, dentro da mesma realidade. Jesus não nos chamou para estar dentro da caixa, mas nos chamou para ser diferentes. Isso aí. E a gente tem muita sutileza nesse meio, né? Muita... São coisas que, como você mesmo tinha dito, são coisas, detalhes, pequenos detalhes que vão desconstruindo a identidade da gente, desconstruindo a firmeza da gente, tanto no quesito interno, como no quesito externo, né? Como aquilo que eu vivo lá fora, né? Perfeito. Só para corroborar com o pensamento do presbítero, eu li uma vez num livro que o autor, na sua vida devocional, na sua oração, ele dizia: Deus, não me mostre as pedras grandes do meu caminho, me mostre as pedras pequenas. Porque as pedras grandes eu consigo ver, mas as pequenas às vezes eu posso tropeçar nela. Às vezes a gente olha para o pecado, não, adultério, prostituição, isso aqui eu não posso, roubo, não posso fazer. Mas tem aqueles pecados que às vezes passam desapercebidos. A gente tem que pedir para o Espírito ligar o farol, por isso que a gente tem que ler a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Ela é lâmpada, porque a lâmpada ela ilumina um lugar específico, mas a luz é como a luz do sol. Está em todos os lugares, porque a palavra tem direcionamento específico e direcionamento geral. Por isso que a gente tem que pedir a Deus que Ele nos mostre essas pequenas pedras para que a gente feche as brechas, não faça concessões e a gente mantenha nossa postura de sal da terra e luz do mundo. E a gente consiga perceber que a gente não está se moldando ao mundo. Inclusive Paulo diz, né? Não vos conformeis com esse mundo. Se conformar ali é não usar a forma do mundo, né? E é interessante isso porque... às vezes a gente não percebe que está se moldando. Presbítero. Um crente de testemunho que é sago, quando a gente... Quem aqui hipertenso vai concordar comigo, alguém de casa aí que tiver... Já comeu comida sem sal? Aquela feijoada no domingo, depois da escola dominical, sem sal. Diferente, né? Mas... é horrível. Como é que você sabe que o sal tá ali? Você vê? Não. Mas quando saboreia, né? E como é que o mundo experimenta a gente? Nossas atitudes e posturas. A gente toma, é diferente, o mundo diz, realmente, esse sal tá salgando, tá fazendo a diferença. E o engraçado é que a gente vai ser provado não dentro da igreja, né?
Dentro da igreja, glória a Deus, todos somos, né, maravilhosos, né? A gente não está sendo testado, entre aspas, dentro da igreja. A gente vai ser testado realmente quando a gente vai para um contexto que realmente difere daquilo que a gente está habituado, né? Deus não tem agente 007. É o que a gente escutava muito, né? Quando era adolescente, não né? Tem um menino lá que é agente 007, a gente nem sabia que era crente. Como é que pode? Passou o ano todinho, foi descobrir no final do ano. Jesus disse, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como. Se é de Cristo, ainda que não queira parecer, que você seja lá pacato, mas só a sua postura diferente para chamar a atenção. Todo mundo está fazendo você lá diferente. O luzeiro está brilhando lá. É o que Paulo disse, né? Que devemos resplandecer como astros no mundo. Aí a gente glorifica Jesus sem precisar dizer uma palavra. Amém. Felizmente, né, a gente está chegando ao fim do nosso programa, né? E a gente queria, Diácono Miquel, que o senhor trouxesse uma reflexão para aqueles que estão em casa, que nos acompanharam até aqui, né? Para os jovens que estão aqui se alimentando, né? Desfrutando desses momentos. Pode ficar à vontade. Pois bem, eu gostaria de agradecer ao nosso Deus por esta honrosa oportunidade, bem como também ao nosso querido pastor presidente por todo o investimento feito em nós, os jovens da Casa do Nosso Deus, toda a equipe da Rede Brasil, o presbítero André, irmã Camila, que estão aqui apresentando este programa. Quero também agradecer ao meu coordenador, evangelista Josiel Cavalcante, mandar também uma saudação especial para toda a área 2. Para mim é uma alegria poder estar aqui neste programa tão abençoado. E dentro da temática do programa, falando sobre viver fora da caixa, é interessante dizer a você que nos acompanha através da Rede Brasil de que a vida cristã será marcada por desafios. A Bíblia nos diz que todos aqueles que desejarem viver uma vida piamente no Senhor padecerão perseguições. Mas é interessante também destacar para você de que em meio às perseguições você não está sozinho. O Senhor Jesus garante, Ele mesmo disse em Mateus 28:20, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que você possa se lembrar que em meio aos desafios da vida, às intempéries, às perseguições, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, para manter uma vida pura e santa perante o nosso Deus, o Senhor Jesus está conosco, nos assistindo. Ele mesmo disse, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Você que porventura, que está acompanhando esta programação, assistindo neste momento a Rede Brasil, está passando por algum tipo de problema, por causa da sua fé, por se colocar do lado de Deus, por estar firme na convicção do Evangelho, saiba, não é em vão. Deus está contigo, Deus te assiste e no tempo oportuno Ele trará a resposta. O galardão está preparado para aqueles que forem fiéis ao Senhor. Se porventura você está sendo tentado e fazendo concessão com aquilo que não é de Deus, em detrimento daquilo que é de Deus, lembre-se de Daniel. É melhor dizer não ao prazer do pecado para manter a comunhão do que abrir mão daquilo que Deus tem para viver aquilo que o mundo oferece. Viver fora da caixa é abrir mão daquilo que é momentâneo por aquilo que é eterno. É porfiar em entrar pela porta estreita em detrimento de caminhar pela porta aberta, pela porta larga, melhor dizendo. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, porque aqueles que vivem fora da caixa do mundo para viver a vontade de Deus estão caminhando rumo ao centro da vontade do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que Deus te abençoe. Viva fora da caixa para agradar ao nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos. Queremos neste momento, meu Deus, te apresentar as nossas vidas e pedir a Ti, Senhor, a atuação do Teu Santo Espírito dentro de nós, nos convencendo a Te agradar cada dia mais, Senhor. Que possamos abrir mão, nos dá força, Senhor, para que possamos abrir mão daquilo que é terreno, em detrimento daquilo que é eterno, Senhor, para que possamos viver aquilo que Tu tens e que possamos ser, Senhor, instrumentos de glorificação do Teu nome, para que onde quer que formos, o Teu nome seja em tudo engrandecido
e nós possamos dar prazer ao teu coração, que tu possas olhar para nós e te alegrar, porque somos fiéis a ti. Te pedimos, Senhor, nos ajuda, nos protege. Aqueles que estão acompanhando também, Senhor, pela Rede Brasil de Comunicação, estende as tuas mãos, Senhor. Sê conosco em tudo, é o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, é isso aí. Nós queremos agradecer a você que esteve na audiência. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Você que está no interior do estado, você que está na missão, você que está nos acompanhando de outros estados também. Deus abençoe, nossos sinceros agradecimentos pela sua audiência. É isso aí, também queremos agradecer aos jovens que participaram, né, que fizeram perguntas, responderam perguntas, né? Será a próxima, amém? Amém. Amém, tá vendo? Terminam mais empolgados do que começaram, né? Também queremos agradecer, estender o nosso agradecimento também aos coordenadores da área 29 e da área 59. Também queremos agradecer a cantora, a irmã Angeline, que esteve aqui conosco, também participando desse programa. E dizer a vocês que encerramos mais um Espaço Jovem, mas não fique triste, porque se Deus quiser, no próximo sábado a gente tem mais. Amém? Amém. Queremos agradecer nessa noite a todos os irmãos que estiveram adorando a Deus, aqui e aí no seu lar. Então vamos encerrar a noite continuando exaltando e adorando o santo nome de Jesus e dizendo que não negaremos a nossa fé. Amém? Glória a Deus. Não negue a sua fé. Maior do que os prazeres desse mundo, há um tesouro que Deus ele tem planejado e preparado para cada um de nós. Aleluia. Estou longe de casa, distante do meu lar estou, mas meu coração permanece sendo adorador. Estão fazendo de tudo pra eu negar a minha fé. Querem me ver prostrado, mas vou prosseguir de pé. Eu sei em quem tenho crido, Ele é fiel para me ajudar a prosseguir. Eu estou bem certo, vai valer a pena confiar em Deus. Não negarei a minha fé, firmado estou na rocha que é Cristo. Não negarei a minha fé, eu não abro mão, vou seguir a Cristo até o fim. Eu sei em quem tenho crido, Ele é fiel para me ajudar a prosseguir. Eu estou bem certo, vai valer a pena confiar em Deus. Adore dizendo: não negarei a minha fé, firmado estou na rocha que é Cristo. Não negarei a minha fé, eu não abro mão, vou seguir a Cristo até o fim. Não negarei a minha fé, firmado eu estou na rocha que é Cristo. Não negarei